E aí, meu nome é Otávio. Eu tô gravando esse vídeo como requisito de uma disciplina que eu tô cursando e eu vou ensinar um pouco sobre programação em JavaScript. Nessa primeira aula, eu vou falar um pouco sobre variáveis, tipos de dados, comentários, operadores aritméticos e eu vou falar um pouco sobre o resto. Para mim, programação lembra bastante uma receita de bolo. Na receita de bolo, a gente tem os ingredientes, os utensílios que a gente usa e o modo de preparo. Para mim, isso lembra bastante as variáveis, as funções e o código que a gente escreve, ele é interpretado linha por linha. E o modo de preparo também, a gente tem um passo seguido do outro, que acaba não mudando. Na programação, a gente tem as variáveis, que são um espaço na memória do computador que armazena um valor. Daí, aqui no exemplo que eu fiz, a gente teria os ingredientes sendo armazenados nos potes. Os potes seriam as variáveis e esse texto seria os ingredientes. As variáveis, elas guardam informação. Quando a gente der o nome para a variável, a gente não pode começar com um número e o nome da variável ela é sensível a maiúscula e minúscula. Ou seja, se o nome começar com maiúscula, ela vai ser diferente do nome começando com minúscula. Nesse exemplo aqui, a gente, para calcular essa equação, z igual a x mais 2y, a gente tem as variáveis x e y e os valores 2 e 3. Para a gente calcular, a gente substitui os valores e a gente consegue calcular o 2 mais 2 vezes 3, que seria 8. Quais os tipos de dados que a gente consegue armazenar nas variáveis? A gente consegue armazenar número, texto, que a gente chama de string, booleano, que seria true ou false, que é verdadeiro e falso, e objeto. Cuidado, que aqui no Brasil a gente usa a vírgula para separar as casas decimais. Em programação, a gente usa o ponto. Daí, se a gente acabar usando um no lugar do outro, a gente pode ter algum erro no nosso código. E objeto? O que seria objeto? Objeto em programação, ele é bem parecido com um objeto na vida real. Se a gente tem um carro, o carro ele tem a marca, o modelo, o ano. E com o carro a gente consegue se deslocar. A gente realiza algumas funções com os objetos. Daí, no caso, esse carro aqui a gente consegue ligar ele. Se a gente perguntar qual que é a marca do carro, a gente tem o retorno da Toyota. E se a gente ligar o carro, a gente tem a nossa método aqui sendo chamado. O carro foi ligado e o ronco do motor aqui, vrum vrum. Outro objeto que eu poderia dar de exemplo seria um martelo. O martelo ele tem o peso, tamanho, ele pode ter um cabo de metal e uma empunhadura de borracha. E o que a gente faz com o martelo? Martelo, a gente martela o prego. Se a gente perguntar qual que é o atributo o atributo ou propriedade do martelo, a gente tem o retorno aqui com o metal. E se a gente usar o método aqui do martelo, né, que seria a função dela, seria o toque-toque, o prego foi martelado. Quando a gente está escrevendo um código, é interessante a gente colocar alguns comentários, porque na hora que a gente está escrevendo o código, a gente está entendendo tudo que a gente está fazendo. Se a gente for mexer nesse código depois de um tempo, a gente pode não lembrar direito o que estava sendo feito ali. Daí é sempre bom a gente colocar alguns comentários. E também, caso outra pessoa for dar uma olhada no nosso código, fica mais fácil de outra pessoa entender o que você fez.
Daí, em JavaScript, a gente tem comentário de uma linha, que a gente escreve com barra barra. E se a gente for fazer um comentário com várias linhas, a gente pode usar o barra asterisco para abrir o comentário. E para fechar, a gente usa o asterisco barra. Em programação, a gente tem os operadores aritméticos da soma, subtração, multiplicação, que é o asterisco, divisão, que é a barra, e o resto, que é a porcentagem. Por que que o resto é importante? Se a gente pegar o resto da divisão de 3 por 2, a gente tem que é 1. Se a gente pegar o resto da divisão de 2 por 2, a gente tem que é 0. Se a gente fizer a mesma coisa com o 1 e o 4, a gente nota que quando o resto for 1, a gente tem um valor ímpar. Se o resto for 0, a gente tem um valor par. Em programação, a gente consegue trabalhar com uma quantidade bem alta de números. E para a gente não fazer o teste um por um, a gente coloca algumas condições. Se a gente quiser trabalhar identificando um valor par ou um valor ímpar, a gente pode usar o resto. Ou então, se a gente for escrever um documento e a gente quiser fazer alguma coisa a cada número determinado de linhas, a gente também pode usar o resto. Nesse caso aqui, se eu quiser colocar um espaço ou colocar uma divisória a cada 5 linhas, eu consigo fazer a operação do resto com 5. Sempre quando for 0, é a nossa quinta linha. Ou então, se eu estiver trabalhando com os dias da semana e eu, sei lá, se eu tenho o primeiro dia é domingo, o segundo segunda, terceiro terça, quarta é quarta, o quinto dia é quinta, o sexto dia é sexta e o sétimo dia é sábado. Se a gente fizer a divisão do número do dia por 7, a gente consegue descobrir qual que vai ser o dia da semana. Aqui no caso, o sétimo dia, a divisão seria 0. Daí, se a gente pegar um número alto, sei lá, 74, e a gente fizer a divisão por 7, a gente tem aqui o 1, coloca o 7, subtrai, dá 0, baixo 4, a gente tem o resto 4. Que daí o dia 74 vai cair numa quarta-feira. E é isso aí, espero que tenham gostado do vídeo e a gente se vê na próxima aula.